Salve, salve, gente! Eu sou Joel Machado e é uma alegria estar de volta com vocês para mais uma temporada aqui no Conexões Inerentes. E se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A ideia do Conexões é a seguinte: a cada nova série a gente mergulha num tema e convida especialistas de diferentes áreas, reunindo vozes das ciências, das artes, das humanidades, para compartilhar suas visões, provocar reflexões e ampliar o nosso olhar. Depois dá uma olhada aí no feed do seu tocador de podcast para conferir os temas que já passaram por aqui. Já fizemos séries sobre as diferentes faces do tempo e da temporalidade, sobre o universo da música, e a nossa última série foi inteirinha sobre o tema comida, com histórias, saberes e sabores vindos de várias partes. Mas olha só, hoje a gente começa uma nova série, mas dessa vez a gente não parte exatamente de um tema, e sim de uma pergunta. Uma daquelas que podem parecer simples, mas que carregam muita coisa dentro. Que futuros ainda podemos construir? Porque cá entre nós a sensação é de que a gente vive num tempo acelerado e instável, né? Tempos em que parece mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar um mundo diferente. Mas e se a gente tentasse? E se em vez de nos rendermos ao medo ou à apatia, abríssemos espaço para pensar outros caminhos, outras perguntas, outras possibilidades? Então foi diante desse cenário que a gente pensou nessa série e preparamos 5 episódios, 5 convites para olharmos para o que vem por aí e se perguntar: e agora? Como é que a gente segue? Que caminhos ainda estão abertos? Ao longo das próximas semanas, vamos explorar juntos alguma dessas trilhas. Vamos conversar sobre as novas fronteiras da medicina para o tratamento do câncer. Depois vamos olhar o futuro das cidades e o que ainda pode ser transformado nos espaços onde vivemos. Depois a conversa esquenta, vamos entrar no campo da política e da democracia para entender o que está em jogo no tempo de extremismos e instabilidades crescentes. E para fechar, a gente chega à literatura, porque, no fundo, é ela que nos ajuda a dar sentido ao presente, a imaginar o que vem depois e a formar leitores capazes de agir sobre o mundo. Então já sabe, acompanhe a gente por aqui, porque a cada episódio vamos trazer convidados muito especiais para pensarmos juntos sobre esses vários assuntos. Mas para abrirmos essa série, a gente começa pelo que talvez seja um dos desafios mais urgentes do nosso tempo: o futuro climático do nosso planeta. E para navegarmos nesse assunto, vamos receber no programa de hoje o professor Luiz César Marques Filho, autor do livro Capitalismo e Colapso Ambiental, para uma conversa que vai nos ajudar a compreender a gravidade do momento que vivemos e quais são as brechas e possibilidades de transformação por onde o futuro pode e precisa passar. Então se ajeita aí, porque o Conexões Inerentes está no ar e a conversa com o Luiz já vai começar. O Luiz Marques, pessoal, é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. Logo depois mudou-se para a França, onde realizou seu mestrado e doutorado em Sociologia e História da Arte. Foi curador-chefe do MASP, Museu de Arte de São Paulo, e atualmente é professor livre-docente aposentado do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Nos últimos 15 anos, o Luiz se dedica à pesquisa sobre as crises socioambientais contemporâneas. Nessa qualidade, foi professor convidado na Universidade de Leiden, na Holanda, e publicou artigos e livros, entre os quais Capitalismo e Colapso Ambiental, que em 2016 obteve o Prêmio Jabuti. Suas outras publicações nessa área incluem O Decênio Decisivo, Propostas para uma Política de Sobrevivência de 2023, e Ecocídio, por uma Agricultura da Vida, lançado em julho de 2025. E para essa conversa com o Luiz, vamos contar também com a participação da Joana Rodrigues, jornalista e professora de literatura da Unifesp, parceira aqui do Conexões Inerentes. Bom, Luiz, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? É uma grande alegria e uma honra ter você aqui para abrir, né, essa nova série do Conexões Inerentes. E nesse ciclo de conversas, a ideia é a gente pensar um pouco o nosso tempo, né? O que a gente está vivendo agora,
os caminhos que estamos trilhando enquanto sociedade, ou talvez até os descaminhos, vamos dizer assim, né, e o que tudo isso pode estar sinalizando sobre o que vem pela frente. Mas antes de entrar diretamente nas questões aí do tema da nossa conversa, que a gente vai querer explorar bastante aqui com você, eu queria voltar um pouco na sua história, né? A sua trajetória começa no campo da história da arte, né, onde você desenvolveu uma carreira sólida aí como pesquisador e professor. No entanto, em algum momento aí o seu olhar se volta para um dos temas mais críticos, né, e urgentes do nosso tempo, que é a crise ambiental e climática. Eu queria saber, Luiz, o que te mobilizou para se engajar diretamente nesse debate? Olha, Joel, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Eu acho que essa agenda de vocês, essa série de conexões inerentes, me parece extremamente útil, extremamente necessária, e eu fico muito feliz e orgulhoso de participar, então, desse trabalho de vocês. Eu vou dizer a você que essa pergunta já me foi feita várias vezes, e eu já me fiz essa pergunta também várias vezes. Eu já elaborei várias respostas, mas nenhuma delas eu acredito muito. Eram as respostas de conveniência. Mas, basicamente, eu sempre tive um interesse, uma preocupação, desde, né, eu faço parte de uma geração, né, eu tenho 73 anos, né, os famosos baby boomers lá, que viveram a sua juventude no momento em que estava emergindo preocupações ambientais, em 72, né, eu tinha 20 anos, houve então aquela conferência de Estocolmo, foi muito importante, que foi 20 anos depois, foi a 92, a Eco 92, e entre uma coisa e outra houve, claro, uma evolução muito grande, não só do ponto de vista das preocupações, como das crises. Mas, de alguma maneira, eu estava, em 77, eu fui embora para a França, fiquei lá 9 anos, fiz mestrado, doutorado lá em História da Arte, e, portanto, muito mais engajado em questões que eram essas questões da tradição clássica, digamos assim, né? Que o que me interessava era exatamente como que o mundo moderno se forjou a partir, então, dessas referências do mundo clássico, sobretudo a partir do Renascimento, depois com o neoclassicismo no século XVIII. E até que, de certa maneira, bom, a um certo momento você percebe que aquela curiosidade, aquela pesquisa chegou ao seu ponto conclusivo, digamos, né? Você pode estudar isso a vida toda, é natural, mas a minha impressão é que quando eu voltei para o Brasil em 86, eu fui trabalhar no MASP, depois fui para a Unicamp, depois voltei para o MASP em 94, 95, fiz os catálogos do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e do MASP, no que se refere no caso do Museu Nacional da pintura italiana, e aí fiz essa tradução que me demorou 20 anos para fazer, uma tradução da vida do Michelangelo, foi escrita pelo Vasari em 1568, isso me demorou, fiquei anos fazendo essa tradução, comentário, etc. E quando finalmente acabou aquilo, eu percebi também que o mundo tinha se transformado de tal maneira que não tinha mais muito sentido, né? E me perguntei, por que as outras pessoas ainda continuam estudando outras coisas e não a questão da crise ambiental, que agora está estourando, né? Está estourando de uma maneira muito, muito forte. E aí eu passei, desde 2004, 2005, começou a concorrer uma coisa com a outra, né? Então, o interesse em história da arte e, ao mesmo tempo, a questão ambiental hoje se impõe de uma maneira muito grande. E eu acho que tem um fator psicológico também, um pouco. Eu tive 2 filhos, em 2002 e 2004. Já era meio pai e avô, né? Já tinha 50 anos quando eu tive a minha primeira filha, depois meu filho em 2004, tinha 52 anos. Aí você começa a ver o mundo de outra forma, né? Você vê o mundo já não é mais de camarote, né? No sentido que você fala, o que acontecer, bom, eu já estou velho, dane-se. Não é, você tem filhos agora, né? Então, de alguma maneira, isso foi muito... Não foi consciente isso, né? Mas retrospectivamente eu acho que isso acabou desempenhando algum papel. Não, perfeito. É muito interessante ouvir, Luiz, porque a forma como você articula aí a sua trajetória pessoal com esse despertar para a crise ambiental, né, revela justamente o que muitos de nós a gente está vivendo também, né, esse incômodo, né, crescente e essa urgência que vai se tornando impossível aí de se ignorar, né. Exatamente. E de fato, quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo hoje, é difícil não se impactar, né? A gente está vendo o quê? Calor extremo, secas prolongadas, né, enchentes, plantações perdidas, cidades, né, com risco de ficar sem água, pessoas obrigadas a deixar suas casas por causa desses eventos climáticos extremos, né?
Então, diante de tudo isso, Luiz, como é que você enxerga esse descompasso entre aquilo que a gente já sabe, né, com uma clareza científica enorme, e o que a gente está conseguindo fazer, e também o que a gente não está conseguindo fazer como sociedade diante desse cenário tão urgente, né? Olha, se a gente pensar assim de uma maneira, a questão ambiental propriamente dita, ela é muito anterior à questão climática. A gente tem 2 pontos de referência importantes, vamos dizer, né? O livro da Rachel Carson, de 1962, se chamava Primavera Silenciosa, era uma denúncia, foi muito importante, foi um livro, foi um marco histórico. Imagine, o Kennedy, presidente então dos Estados Unidos, fez uma coletiva de imprensa sobre o livro, né? Imagine um presidente, imagine hoje em dia, né, fazer um livro sobre ecologia e um presidente dos Estados Unidos fazendo uma coletiva de imprensa. Então, essa questão já estava muito presente nos anos 50, esse livro é um marco muito importante. A questão climática não era tão, ela veio depois, inclusive porque o aquecimento global, embora ele já pudesse ser detectado já a partir dos anos 30, mas era muito pequeno, ele podia ainda fazer parte daquilo que se chama a variabilidade natural do sistema climático. Quer dizer, a ciência havia uma teoria de que quanto mais gases de efeito estufa houvesse, quanto mais concentrações desses gases na atmosfera se acumulassem, maior seria, então, a transformação do clima, o aquecimento, etc. Mas isso era uma teoria, e não era, embora fosse uma teoria muito consolidada, ela não era detectada ainda na experiência. É só a partir dos anos 70 que efetivamente começa a haver um salto, né? Há uma taxa de aquecimento decenal maior, e aí há um grupo de cientistas muito importantes, coordenados por um fulano chamado Jules Charney, que fazem um relatório em 79. E a partir desse relatório de 79, nós temos, vamos dizer assim, tudo que nós sabemos sobre a mudança climática de essencial. Claro que muitas coisas se evoluíram, detalhes, etc, etc. Mas o que nós sabemos de essencial está estabelecido em 79. E a partir desse momento, então, se consolida um consenso científico muito grande, e a partir dos anos 80 você tem, então, uma enorme quantidade de iniciativas. A Conferência de Toronto de 1988 foi muito importante, o próprio nascimento do IPCC, né, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, é de 88 também. Então, esse período entre 79 e 88, 89, mais ou menos, até chegar em 92 com a ECO, 92, e a primeira Convenção Quadro do Clima sobre as mudanças climáticas, que era um tratado, né, ou seja, era referendado pelos parlamentos dos países, não era apenas um acordo de governo, era um acordo de Estado. Então, desse período, né, você tem claramente a configuração de uma consciência, pelo menos das elites e dos cientistas, dessa questão. Desde então, o que aconteceu foi uma enorme aceleração, né, do aquecimento, uma aceleração enorme, para te dar 2 números, vamos dizer assim, se nós pegarmos o aquecimento de 1970 a 2010, né, 40 anos, o aquecimento médio global foi de 0,18 graus Celsius por década. Tá? Então, a cada década, na média dessas 4 décadas, nós tivemos um aquecimento de 0,18 graus Celsius por década. A partir de 2010 em diante, e aí até 2050, portanto, metade observações, metade projeções, você tem um aquecimento médio global que é de entre 0,27 e 0,36, ou seja, entre 50% e 100% mais rápido por década do que o aquecimento de 1970 e 2010. Então, você veja que há um tipo de aceleração que, num sistema climático global, ele é de uma rapidez jamais observada nos instrumentos e jamais observada, inclusive, através de observações indiretas, o que eles chamam proxies, né? Ou seja, através de resíduos, fósseis, etc, etc. Então, nós estamos diante de uma situação extremamente grave, porque imagine apenas o seguinte, quer dizer, de 1920 até 2015, portanto, vamos dizer, um século praticamente, demorou quase 100 anos para que a temperatura média global do planeta aumentasse 1 grau.
Agora nós estamos falando de uma temperatura média global que aumenta mais 1 grau a cada 3 a 4 décadas. Ou seja, 0,26 a 0,36, né? Mais ou menos 3 a 4 décadas. Então você veja que houve praticamente triplicou, digamos assim, não é? A velocidade do aquecimento. E o que caracteriza, então, o nosso tempo, para chegar finalmente à sua questão, é exatamente essa contradição fundamental. É a contradição fundamental entre o que nós sabemos e aquilo que nós fazemos em franca contradição com aquilo que nós sabemos. E essa contradição é a contradição que, a meu ver, caracteriza os nossos dias. Né? Porque a cada vez mais nós não só apenas sabemos como sofremos esse processo, e a cada vez mais nós observamos uma regressão da governança em relação a isso, né? Com vários aspectos. Você pegar, né, vamos pegar, né, o exemplo mais dos jornais de hoje, né, a famosa o PL da devastação, por exemplo, né, a implosão do nosso sistema de licenciamento ambiental, mas mesmo Lula, que é governo progressista, infinitamente superior a tudo aquilo que nós tivemos anteriormente, está falando em exploração de petróleo na margem equatorial, tá certo? Na França agora acabou de sair uma lei do deputado chamado Laurent Duplon, que é parecido com a nossa lei de devastação ambiental aqui. Você vê, evidentemente, a segunda eleição do Trump, Milei na Argentina. Então, há uma reação muito clara de um conjunto de governos muito importantes, caso, por exemplo, o Pacto Verde, o famoso Pacto Verde da Europa, 2019 a 2024, simplesmente foi para os ares. Né? Foi para os ares, não tem mais, acabou o Pacto Verde Europeu. Então, você vê que não se trata apenas do Brasil, mas se trata de um movimento global que caracteriza o quê? Caracteriza uma resistência muito grande. Não apenas dos governantes, não apenas das corporações, claro, sobretudo deles, mas também de setores muito importantes da sociedade que, de alguma maneira, não estão preparados, eu acho, emocionalmente, psicologicamente, mesmo intelectualmente, para entender o tamanho da crise. E, exatamente por causa disso, eles tendem cada vez mais a se tornarem, vamos dizer assim, abertos, né, vulneráveis ao negacionismo. Não é? Porque, claro, eu prefiro ouvir aquilo que eu quero ouvir do que aquilo que eu não quero. Eu prefiro acreditar naquilo que eu quero que seja verdade do que acreditar naquilo que eu não quero que seja verdade, porque as notícias são ruins, né? E há uma mudança muito grande, sabe, Joel, em relação à concepção que a sociedade tem da ciência. Porque até os anos 70, 80, a ciência nos prometia utopias maravilhosas, né? A ficção científica era, né, portanto, o imaginário de um futuro que era basicamente dominado pela ciência, começa desde a Revolução Industrial, desde o Júlio Verne, por exemplo, certo? No século XIX, mas se você pegar o imaginário popular, os carros voadores, havia toda uma promessa que a ciência ia nos dar quase que a imortalidade, ou uma longevidade muito grande, etc, etc. Ou seja, ela resolveria os problemas que confrontavam a humanidade desde tempos imemoriais. A partir dos anos 80, mais ou menos, a ciência começa a dizer, olha, eu tenho umas notícias para dar a vocês, né? Existem riscos de pandemias, existe o aquecimento global, existe uma crise da biodiversidade, existe um problema da poluição. E aí você tem, então, uma sensação de que a sociedade tem, que a sensação que a ciência traiu as suas promessas. E essa sensação leva, por exemplo, ao anti-vax, tá certo? Leva à resistência à vacina, leva à terra plana, leva a todo tipo de postura diante da ciência, que é uma postura de descrença, e mesmo de desafio, e mesmo de revolta contra a ciência, né? E você vê que a própria ciência, por sua vez, tem uma dificuldade muito grande de lidar com as suas narrativas mais, vamos dizer assim, menos prováveis, mas de maior impacto. Então você tem numa curva qualquer, né? Em qualquer curva, você tem o quê? Aquilo que é o mais provável, que está no alto da curva, e você tem aquilo que é menos provável dos dois lados.
O problema é que se o que é menos provável de acontecer é extremamente grave. Então nós estamos falando, digamos assim, que um aquecimento global de até 3 graus Celsius, 2,9 graus Celsius até 2100. Isso é o topo da curva, o mais provável. Mas podemos chegar a 4,5. Então, a ciência ela tem muito receio de ser chamada de alarmista. Porque claro, tem sido atacada de uma maneira brutal, tá certo? Não estou falando apenas do Trump recentemente, mas existem as grandes organizações, ONGs, nos Estados Unidos sobretudo, mas com grandes interferência e ramificações em todo lugar, inclusive no Brasil, que tem uma estratégia de descrédito da ciência muito forte, que funciona muito bem. Começa com cigarro. Já começa com cigarro, tá certo? Qual é a estratégia do negacionismo, que é mais importante? Não é negar frontalmente. Primeiro, eles negam frontalmente, mas não precisa negar. Basta dizer que os cientistas não estão ainda totalmente de acordo. E se os cientistas não estão totalmente de acordo, por que eu vou me preocupar com isso? Deixa os cientistas chegarem finalmente a algum acordo. Então, a percepção que a sociedade tem em relação à questão da mudança climática é de que existe ainda debate aberto. Nunca houve, talvez, um consenso tão consolidado, tão monolítico em relação a isso. Basta você imaginar o seguinte: tente você publicar numa revista qualquer, peer-reviewed, uma revista com revisão por pares, um artigo desafiando o consenso científico na questão climática. Você não consegue. Não consegue, porque 99,9% dos cientistas hoje estão absolutamente convencidos desse fato, né? Então houve uma institucionalização da questão do clima, de maneira que o dissenso em relação a isso não tem mais lugar na ciência. Ele tem lugar agora fora da ciência, ou então em alguns patetas que têm alguma formação científica que ganham dinheiro do agronegócio, aí você entra no âmbito da pura desonestidade, tá certo? Isso está sempre haverá. Mas, basicamente, a universidade não tem mais nenhuma dúvida em relação a isso. Olha, é tanta coisa que a gente tem para comentar, mas eu acho importante, né, Luiz, você tocou num eixo muito central, me colocando até como espectadora, né, como espectadora comum, né, desse monolítico que você diz, né? Eu acho que é tão importante e que mereceria, se você me permite, um pouquinho mais de um comentário. Por quê? Porque as pessoas, elas continuam com informações muito desencontradas, por um lado, pelo desinteresse, pelo que você acabou de dizer, né? Eu achei fantástico, né? Pela essa traição, não é? Essa traição. Agora, em relação a hoje, né? Esse lugar, por um lado, nós da universidade ficamos tão insistentemente chamando para que o lugar venha para público. Por outro lado, a gente tem ora desinformados, ora mal intencionados e com questões políticas, claramente políticas, interesseiras, né? Então, nós estamos num cume dessa mescolança, dessa mistura muito forte, né? Mesmo que você já tenha dito isso, eu gostaria de te perguntar se ainda há mais o que dizer neste momento, especialmente para a sociedade brasileira em relação a isso. Olha, eu acho que sempre há muito o que dizer se a gente entrar, digamos assim, em mais detalhes. Mas a coluna dorsal do problema, ela está muito fortemente já estabelecida, com um grande problema, que é o seguinte: a questão climática, o sistema climático é um sistema muito complexo e que, de alguma maneira, o sistema climático responde ao aumento das concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa, CO2, metano, etc., de uma maneira retardada. Quer dizer, quando eu pego meu carro e emito o CO2 por causa de um motor de combustão, indo daqui até o lugar X e depois eu volto, esse CO2 ele só vai agir plenamente no sistema climático daqui a um certo número de anos. Então, o que nós temos é muito diferente de você ter uma situação em que existe uma resposta imediata. Tá certo? Se você puser o dedo na tomada, você toma um choque. Certo? Então, a resposta é imediata. E nós estamos muito fortemente preparados como espécie para responder a perigos imediatos.
né? Vem o urso aí, eu tenho que correr do urso. Vem a onça, eu tenho que correr da onça, certo? A nossa espécie foi treinada, digamos assim, tá certo? A uma resposta imediata, a um perigo imediato. A resposta a um perigo não imediato é alguma coisa que requer uma mediação conceitual, requer um tipo né, digamos assim, né, de função executiva, que você vai dizer, não, eu vou renunciar a alguma coisa que eu quero agora, porque se eu não renunciar a isso agora, eu vou ter consequências muito mais graves lá na frente. É como você, por exemplo, uma pessoa que vai se transformar num alcoólatra, e vai ter uma cirrose, certo? Hepática. Ele não é esse copo de uísque que eu estou tomando aqui agora que vai me dar cirrose, certo? Então eu posso tomar mais esse, tomar mais um pouquinho daqui, um pouquinho mais dali, e até a analogia me parece uma analogia bem feliz, porque nós estamos verdadeiramente viciados no consumo de combustíveis fósseis. Quer dizer, se nós tivermos, né, tudo que nós estamos fazendo aqui agora só é possível por causa dos combustíveis fósseis. Tá certo? Quer dizer, um galão de gasolina, né, 2,5 litros, 3,5 litros de gasolina, eu falei o galão porque li isso em literatura inglesa, 3, 4 litros de gasolina corresponde a 400 horas de trabalho humano. Então, isso permitiu que nós tivéssemos uma explosão da nossa capacidade de geração e consumo energético. E todos os indicadores sociais, desde 1859, já para pegar vai a data em que né, o primeiro poço de petróleo eclode, lá em Baku, e logo depois também nos Estados Unidos, lá na Pensilvânia. Se eu pegarmos desse primeiro momento até hoje, todos os indicadores sociais melhoraram. Melhoraram tudo que você precisar imaginar, tá certo? A longevidade humana, a mortalidade infantil, o acesso à cultura, a capacidade de acesso a bens materiais, you name it, tá certo? Você tem o que você puder imaginar, os indicadores sociais melhoraram muito graças ao petróleo, graças aos combustíveis fósseis, graças a essa capacidade que nós tivemos de fazer o quê? De pegar aquela energia acumulada pelas plantas ao longo de milhões de anos que estavam enterradas lá no subsolo, e termos a tecnologia suficiente para pegar essa molécula fantástica aí de hidrocarboneto e transformar ela em energia viva, energia não mais potencial. E isso foi a maior revolução na história da espécie humana, né? Talvez tenha outras, mas essa é uma das maiores. Só que isso tem um preço. Então, nós chegamos a um momento em que a conta está chegando. E é evidente que você, né, e é normal, se você pega toda aquela quantidade de carbono que foi armazenada por milhões de anos, por algas, por plantas, e você joga tudo aquilo de volta para a atmosfera em 100 anos, em 150 anos, é evidente que é um choque para a atmosfera isso. É evidente que isso vai alterar, portanto, o nosso sistema climático. Mas percebe que é uma relação de causa e efeito que supõe muita mediação conceitual, é diferente de pôr o dedo na tomada. Então, a sociedade tem muita dificuldade de entender o padrão de causalidade entre aquilo que sempre foi algo positivo e a consequência negativa que isso está gerando agora de uma maneira tão por tabela, indireta, porque o nosso aquecimento decorre de queima de combustíveis fósseis que foi feita há pelo menos 10 anos atrás. Então, é o problema talvez mais complexo que a humanidade jamais teve de se confrontar, porque é um problema sistêmico, não é um problema de um inimigo que vem invadir o país, não é o problema de alguém que vem te matar. Ninguém está te matando. É o mecanismo fundamental de funcionamento da sociedade que está te matando. E, portanto, você tem que imaginar uma ruptura civilizacional para poder encontrar uma saída para isso. E, para piorar tudo isso, o que nós temos? Nós temos um século XX de várias experiências revolucionárias que você pode até desculpar, encontrar formas de atenuantes, mas deu errado, certo? Deu errado, tá certo? Quer dizer, deu errado no sentido seguinte, quer dizer, que a agenda daquelas revoluções gerou impactos sociais tão grandes que isso desencoraja qualquer ruptura civilizacional no século XXI, certo? Quer dizer, a Revolução Russa, a gente pode ter 1 milhão de pontos de vista em relação a isso, mas a gente não quer, né, associar ela ao Gulag, tá certo? A gente não quer associar a Revolução Chinesa
a Grande Fome de 1959, 1962, que matou 40 milhões de pessoas. E assim por diante. Tá certo? Então, essas revoluções criaram burocracias gigantescas, criaram estados que são muito autoritários. A gente pode até fazer um discurso, mas de alguma maneira deu certo, não importa. O problema é que isso criou um temor muito grande de parte das sociedades de qualquer projeto de ruptura civilizacional. Nós temos hoje um denominador comum que é assim, vamos transformar devagarzinho. Né? Mesmo aqueles que querem transformar, eles querem transformar devagarzinho, porque eles têm medo da ruptura institucional. E nós temos que, na verdade, voltar a avaliar essa questão, não no sentido das revoluções do século XX, claro que não. A nossa revolução, se revolução houver, é uma revolução de diminuição da interferência antrópica no sistema Terra. Não tem nada a ver com as revoluções anteriores. Quer dizer, tem a ver, no sentido de que você vai ter que ter uma justiça distributiva, você vai ter que ter um controle da sociedade sobre esses processos, etc. Então, basicamente, a meta fundamental nossa é uma meta de tentar fazer com que a humanidade caiba na biosfera de novo. A gente não está mais cabendo nela. A gente está destruindo essa biosfera e nós somos parte dela e nós dependemos existencialmente dela. Então, é evidente que a gente vai ter que encontrar uma outra forma de se posicionar no sistema Terra. E essa outra forma supõe autocontenção, supõe uma autolimitação, e a gente não quer, né? A gente não quer se autolimitar. Luiz, ouvindo tudo isso que você disse, fica muito claro o tamanho do desafio que a gente tem pela frente, né? E como ele está enraizado no próprio modelo capitalista globalizado que a gente vive hoje, né? Com essa lógica de crescimento sem fim, consumo desenfreado, exploração intensiva da natureza, etc., né? Mas eu fico pensando se, além disso tudo, a própria forma como a sociedade contemporânea passou a enxergar o mundo, né? Essa separação entre natureza e ser humano, que coloca a natureza como objeto, como se a gente estivesse acima dela, né? Eu queria saber se isso também não seria uma parte importante aí dessa crise. Então, eu acho que essa questão, não é, vamos dizer, do antropocentrismo, ela é constitutiva da civilização ocidental. Eu digo pelo menos ocidental, porque não conheço o assunto na Índia ou na China, sei, não posso dizer. Do ponto de vista ocidental, tanto o mundo cristão quanto o mundo greco-romano são profundamente antropocêntricos. Né? Tanto a tradição judaico-cristã quanto a tradição... Uma não é mais que a outra, as duas são igualmente, tem muitos informação suficiente para mostrar que uma não é mais que a outra, as duas são igualmente antropocêntricas. Com o capitalismo, com a emergência, vamos dizer assim, com a emergência do mundo moderno, das grandes navegações, da capacidade que os homens então tiveram de se apropriar em escalas, em ordens de grandeza maior, do excedente de outras civilizações, no caso da América do Sul, no caso da África, da Ásia, etc., etc. Isso é um processo que vai do século XVI até o XIX, digamos, seja o primeiro sistema colonial e o segundo sistema colonial. É claro que o Ocidente, assim chamado, a Europa, o eixo Europa e Estados Unidos, se foram capazes, digamos assim, de multiplicar, né, por várias ordens de grandeza, aquele núcleo fundamental que já estava presente no mundo antigo, digamos assim. E tudo, né, tudo é escala. Né? Se você faz alguma coisa, mas numa escala X, o impacto que isso tem é muito diferente de você fazer numa escala de X elevado a N, tá certo? Então, aí você tem claramente um problema que você acaba associando efetivamente essa questão ao capitalismo. Mas o que acho que a gente talvez tem que esclarecer bem para evitar mal-entendido é o que nós entendemos por capitalismo. Né? Quer dizer, porque senão nós vamos estar ainda no mesmo dilema do século XX, dos dois blocos, o socialismo e o capitalismo, quando, na verdade, o que acontece hoje é essa globalização de um sistema capitalista, que inclui, portanto, a Rússia e a China, seriam dois maiores exemplos, né, de tentativas de construir uma sociedade socialista, que são hoje profundamente capitalistas, com diferenças. Há um capitalismo de Estado, digamos assim. O Partido Comunista Chinês manda nas corporações, digamos, né, contrariamente aos Estados Unidos, que as corporações mandam no governo. Mas, basicamente, existe um denominador comum muito claro, que é quanto mais melhor. Ou seja, uma reprodução ampliada
do capital. Seja que esse capital pertence a uma pessoa física, seja que ela pertence ao Estado, não importa. Se eu pegar as 10 maiores petroleiras do mundo, 8 são estatais. Então não é uma questão entre Estado né? Claro que existem essas questões, elas são importantes, eu não quero minimizá-las, mas se vai ao cerne do problema, o cerne do problema é a civilização contemporânea é uma civilização inerentemente expansiva. E não existe sentido no capitalismo, na atividade econômica, se ao final do ciclo você obtiver a mesma quantidade de riqueza do que no início desse ciclo. Porque se você não tiver, não tem sentido a atividade econômica para eles. A atividade econômica para eles supõe substancialmente esse fato. Ou seja, que eu tenho 10 e quando eu chegar no final do meu ciclo eu quero ter 12, eu quero ter 13, eu quero ter um número maior que 10. E é isso que é o sentido da atividade econômica no mundo contemporâneo, seja ela nos Estados Unidos, na Rússia ou na China, e no Brasil. E, portanto, nós temos que passar a redefinir o sentido da atividade econômica. É um nível de ruptura que não é uma ruptura institucional, é uma ruptura civilizacional, é uma ruptura mental, é uma ruptura espiritual mesmo, porque a gente vai ter que supor que existe um outro sentido em estar no mundo, né, que não é de aumentar, de multiplicar a capacidade nossa de produzir excedente. E isso vai ter que ser feito muito rápido, porque nós não temos mais tempo. Tá certo? Então, esse é o grande desafio, por isso que é o grande desafio do mundo contemporâneo, tá certo? Que é exatamente entender que nós chegamos num limite. E passar a entender o limite como uma coisa positiva e não como uma coisa negativa. Porque o limite no mundo contemporâneo significa algo que você tem que superar. E você tem que passar a conceber o limite como alguma coisa que é benéfica, que é alguma coisa que te protege, que é alguma coisa que te situa no mundo. Melhor do que se você simplesmente acha que você tem que transpor mais uma fronteira e mais uma fronteira. É o Elon Musk, certo? O Elon Musk vamos dizer, a síntese da estupidez, né? Porque exatamente a ideia de que nós podemos agora habitar outros planetas, já que esse planeta aqui já era, e assim por diante. Então, fazer as pazes com a biologia, né? Se a bióloga tem que fazer as pazes com a biologia, fazer as pazes com a biosfera, fazer as pazes com o nosso limite. Agora, Luiz, diante de todo esse diagnóstico e dessa reflexão super importante que você trouxe, né? Um outro ponto que eu gostaria de ouvir de você é sobre a questão da transição energética, né? Como uma saída verde para o futuro, porque ela se apresenta com uma ênfase muito grande, né, em soluções tecnológicas, como trocar os combustíveis fósseis por fontes renováveis, como a solar, a eólica, o carro elétrico, etc., né? Na sua visão, esse foco nas tecnologias limpas, você acha que dá conta da profundidade do problema ou a gente corre o risco aí de manter a mesma lógica de exploração e crescimento apenas com uma outra fonte de energia? A gente tem que sair dos combustíveis fósseis, a gente tem que transitar para fora dos combustíveis fósseis. Isso é um dado elementar, né? Isso é o bottom line, isso não dá para sair dessa constatação. Agora, no estado atual da tecnologia, os combustíveis fósseis são insubstituíveis se você pretende manter os mesmos níveis de consumo energético. Esquece. Vai ter que ter uma diminuição do consumo energético. Pode ser que daqui, se a gente conseguir atravessar esse gargalo, nós consigamos no futuro ter... No momento atual, não existe tecnologia, nem presente, nem no futuro imediato, que nos permita imaginar que a gente possa sair dos combustíveis fósseis, mantendo o mesmo padrão de consumo energético que nós temos hoje. Tanto mais porque, mesmo que nós tivéssemos essa capacidade, para que nós transitássemos de uma matriz energética para outra, nós precisaríamos ter muita mineração. E essa mineração seria obtida através do consumo de combustíveis fósseis, ou seja, você precisa ter uma matriz energética velha, barata e disponível em grande quantidade para você transitar para outra, porque você precisa dela para transformar. Você não pode trocar a roda do carro enquanto o carro está andando, como se diria, tá certo? Ou seja, nós vamos fazer guindastes. Como é que a gente vai fazer esse guindaste?
entendeu? Nós temos que extrair ferro, criar aço, tudo isso vai ser feito a partir da matriz antiga, para fazer as famosas torres eólicas, etc, etc. Então, nós não temos mais tempo para isso. Então, mesmo que nós tivéssemos a capacidade de substituir uma matriz por outra, mantendo o mesmo nível, essa substituição no nível de urgência que nós temos, ela não poderia, de alguma maneira, manter a pretensão de manter o nível de consumo energético que nós temos hoje. Dado esse fato, e é um fato completamente indiscutível isso, basta você pensar, por exemplo, o fato de uma economia globalizada como a na qual se insere o Brasil, que leva milhões de toneladas de soja daqui para a China ou para a Europa, ou o que seja, através de navios que são movidos a diesel, tá certo? Então, é evidente que nós temos que imaginar o quê? Uma desglobalização da economia, uma desglobalização radical da economia. Isso supõe o quê? Supõe uma desglobalização do sistema alimentar. Temos que passar por uma alimentação baseada em territórios. Nós comemos aquilo que o nosso território produz, e o produtor e o consumidor estão próximos um do outro. Não tem sentido nenhum, não existe. Só um idiota, um débil mental pode imaginar que o planeta pode funcionar se você planta soja no Mato Grosso para matar a fome dos porcos na China. Quem é que pode convencer alguém de que isso é possível? Na escala em que é possível, certo? É preciso que a pessoa tenha uma regressão mental tão grande e ela esteja tão profundamente condicionada pela expectativa de lucro para ela achar que isso é possível num planeta como o nosso, nessa escala de milhões e milhões de toneladas. Quer dizer, qualquer criança idiota, qualquer pessoa com 2 neurônios pode entender que isso não funciona, certo? Então nós temos que diminuir, nós temos que sair dessa globalização do sistema alimentar. Isso é elementar, certo? E nós temos que, já que nós temos que diminuir o consumo energético, como você tem 70% da população da humanidade que não dá para diminuir, porque ela está num nível de subsistência mais básico possível, você tem que tirar dos 30% mais ricos. Tá certo? Não é o. Certo? Não é o fulano que ganha 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, que pode diminuir o seu consumo energético. Ao contrário, ele tem que aumentar o consumo energético dele. Mas para que ele possa, pelo menos, não diminuir, é preciso que os 30%, e nós estamos vivendo hoje um nível de desigualdade econômica, não apenas no Brasil. O Brasil é um caso limite disso, mas no mundo todo, em que basicamente a riqueza está inteiramente concentrada no 1% mais rico da humanidade. Vamos falar nos 5% mais ricos da humanidade, vamos pensar nos 10% mais ricos da humanidade. Esses 10% vão ter que abrir mão disso. Claro, eles não querem abrir mão. E é por isso que nós vamos ter que ter uma sociedade que, de alguma maneira, vai ter que correr o risco de uma ruptura. Como é que nós vamos chamar essa ruptura? Eu não sei, a palavra revolução ninguém mais gosta dela. Mas inventem uma palavra, mas nós vamos ter que tirar o dinheiro dessa gente. Nós vamos ter que tirar o poder dessa gente, porque não existe democracia possível num planeta em que você tem, numa sociedade em que você tem um grupo de pessoas completamente diminuto, que controla a quantidade de riqueza que eles têm. No caso dos Estados Unidos, são 3 pessoas nos Estados Unidos que têm mais riqueza do que 50% mais pobres dos Estados Unidos. Aqui no Brasil é 6 pessoas, né, que tem tanto quanto 50% mais pobre da sociedade. Se vocês quiserem os dados muito interessantes, são os dados do próprio sistema financeiro, a União de Bancos Suíços, a UBS, que comprou agora, né, o Credit Suisse, que o Credit Suisse quebrou, né, eles compraram. Antigamente era o Credit Suisse, agora é o UBS, que fazem anualmente um relatório chamado Global Wealth Report, né, um relatório sobre a riqueza global. E eles fazem uma pirâmide. E é muito interessante porque você vê essa pirâmide. Lá em cima tem 1% 1,5% da população adulta do mundo que detém 47%, 47,8%, eu li recentemente, da riqueza dos ativos globais. Aí, se você abre aquele pequeno vértice da pirâmide e abre e você vê que tem assim, que aquele pequeno pirâmide, na verdade, é de uma enorme desigualdade também, a tal ponto que você tem 12 pessoas que têm mais de não sei quantos trilhões de dólares.
Entende? Então, é evidente que nesse nível de desigualdade, que nunca nós tivemos tão grande, né? Pensa assim, pensa sei lá, pensa no César, pensa no Augusto, pensa no Carlos V, no século XVI. A diferença entre esses homens que eram os mais ricos do planeta naquele momento e os homens mais pobres não era tão grande. Por uma razão muito simples, porque a economia não era tão monetizada quanto é agora. Então o cara tem muita terra, ele tem muito gado, ele tem muito cavalo, ele tem muito castelo, mas isso tinha um limite físico, né? Agora, para o Jeff Bezos ou para quem quer que seja, não tem limite. Ele põe um zero a mais. É só pôr um zero a mais na riqueza dele. É uma coisa que é, inclusive, abstrata, né? Agora, Luiz, como convencer esse pessoal aí que o decrescimento é importante para o planeta? Se eu soubesse essa resposta, se eu tivesse essa resposta, eles não serão convencidos. Tá certo? Você não pode convencer alguém de que ele deve abrir mão da sua riqueza porque isso será bom para ele no futuro. Não existe droga mais pesada do que o dinheiro. Põe heroína, cocaína, põe o que você quiser, crack. Dinheiro é muito mais pesado, é uma droga muito mais pesada. É uma droga da qual a pessoa ela sente um nível de apego no nível mais elementar da sua psique, que é extremamente difícil você fazer com que essa pessoa entenda que a distribuição da riqueza é sistemicamente vantajosa para ela. Esquece. A sociedade vai ter que fazer isso. Não sei qual, ninguém sabe, né? Não é que eu não saiba, ninguém sabe. Porque é uma decisão que vai ser coletiva, vai ser uma decisão da sociedade, ou não será sociedade, ou não haverá sociedade. Certo? Então, vai depender, como sempre dependeu, né? Nunca dependeu de alguém, nunca dependeu de um grupo tão pequeno. Dependeu, no fundo, de um nível de massa crítica da sociedade que chega a esse nível de consenso e é capaz, portanto, de fazer a roldana girar, tá certo? A engrenagem se mover. Nós não temos essa massa crítica hoje. Mas o ritmo de tomada de consciência, a gente sabe que é muito rápido. É muito desigual, né? Ela digamos, está emperrada, de repente ela tem uma mudança e é muito imprevisível, né? Que é, a meu ver, aquilo que me dá mais esperança, é que o comportamento das sociedades é imprevisível, né? E, portanto, se ele é imprevisível, de repente nós temos uma mudança, né? Agora, não depende nem do Joel, nem do Luiz, nem da Joana. Né? Depende também da nós, mas nós somos só 3 gotinhas nesse oceano, certo? Não tem... Agora, Luiz, você colocou lá atrás a questão da necessidade de autocontenção, de autolimitação, como forma do mundo se reposicionar diante da crise climática, né? Mas, por outro lado, há quem argumente que desacelerar esse modelo colocaria em risco o desenvolvimento de países do sul global, que ainda enfrentam muitas questões relacionadas à pobreza, à desigualdade, à carência de infraestrutura. Diante disso, você acha que existe espaço para algo que combine desenvolvimento com proteção ambiental? Ou isso ainda é muito difícil dentro da realidade atual? Eu acho que são as duas coisas, né? De um lado é muito difícil, e de outro lado é completamente necessário. Vamos dizer assim, entre entregar o petróleo brasileiro para a Exxon ou mantê-lo no Brasil, eu prefiro mantê-lo no Brasil. Mas não tem CO2 do bem, não tem petróleo do bem. Então, nós temos que conciliar duas coisas. De um lado, uma certa capacidade de autonomia dos países de tradição que foram tradicionalmente colonizados, uma capacidade, portanto, de autonomia, mas que essa capacidade de autonomia seja usada no sentido não de copiar o modelo do norte global, como quisermos chamar, tá certo? Porque, basicamente, o que ainda predomina na consciência de uma esquerda, a meu ver, arcaica, é de que nós temos que nos desenvolver como eles se desenvolveram.
Então nós temos que criar tanta riqueza quanto eles criaram, mas não é a saída. A saída é ao contrário, certo? Eu acho que nós temos um político na América do Sul que compreende isso melhor que qualquer outro, que é o Gustavo Petro. O Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, que é um país que tem petróleo, porque se o país não tivesse petróleo era fácil, mas ele tem petróleo, e ele renunciou à exploração do petróleo. Então você percebe que é bem diferente daquilo que aconteceu no Equador. Esqueço agora o nome daquele presidente Correa, né? Que falou, nós temos, ou vocês pagam para que nós não tenhamos, nós não exploremos, ou nós vamos explorar. Não é esse o discurso do Gustavo Petro. O discurso brasileiro é: nós não vamos explorar, ponto. Nós vamos encontrar uma forma de coexistir com o planeta sem queimar combustível fóssil, sem vender, sem criar renda no imediato, porque é basicamente isso, é você trocar a sua sobrevivência pela renda imediata. E é uma escolha burra, né? Se você quer ganhar dinheiro por vender do petróleo, e a maior ironia disso, só convence quem quer ser convencido, quem gosta de ser enganado, de que esse dinheiro do petróleo no Brasil vai financiar a transição energética. Entendeu? É como você vai no médico e você está com problema de alcoolismo, certo? E o médico fala: como é que eu saio do alcoolismo? Você tem que primeiro comprar umas 3 garrafas de uísque. Não, é caricatura, mas nem tanto. Certo? É de um nível de primarismo, certo? A dizer que vai financiar a transição energética, quando nós sabemos que não é que a gente não vai acreditar no futuro, nós já temos experiência do passado que isso não aconteceu, certo? E que vai criar prosperidade através dos royalties. A gente vê o que aconteceu no Rio de Janeiro, desde a descoberta do pré-sal. Se pega o índice de desenvolvimento humano daqueles municípios que recebem aqueles royalties, não melhorou em nada. Então, assim, a gente não consegue aprender, tá certo? Nem com a experiência, nem com níveis de raciocínio minimamente elementares que sejam. Entende? Você não pode querer sair do petróleo com mais petróleo, mas tudo isso funciona porque tem dinheiro na ponta. Tá? Tem dinheiro na ponta da vara. E, portanto, sabe, você age em função do dinheiro. Então, é isso que é o grande dilema, né, nosso. Luiz, agora eu queria falar um pouquinho sobre o PL da devastação, né? O Congresso Nacional aprovou esse projeto que flexibiliza aí o licenciamento ambiental, que é o PL da devastação, e essa medida foi rejeitada aí por toda a comunidade científica, né? Por ambientalistas, pelo próprio Ministério do Meio Ambiente e uma grande parte aí da população, né? O que esse tipo de política para você revela um pouco sobre o modelo de desenvolvimento que o nosso Congresso Nacional tem perseguido e os principais riscos aí desse projeto para o futuro do nosso país? É o fim do país. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tem 513 deputados. Desses 513 deputados, 303 fazem parte da Frente Parlamentar da Agropecuária. Não só eles fazem parte, eles são fazendeiros. A maior parte deles são fazendeiros, são grandes fazendeiros. Dos 80, acho que é 81, né, senadores, 50 são da Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, o Congresso brasileiro, ele é o representante do agronegócio. O Haddad acabou de falar aí, mostrou, o Brasil tem uma renúncia fiscal de 158 bilhões de reais por ano para o agronegócio. O agronegócio não paga imposto nada, ele não paga imposto de importação, não paga imposto de exportação, não paga imposto de nada. E quanto mais o agronegócio se transforma numa atividade de alto risco, porque ele vai cada vez mais se transformar numa atividade de alto risco, claro, você tem uma enxurrada no Rio Grande do Sul, você tem uma seca no Nordeste, no Norte do país ao mesmo tempo, né? Você tem picos de calor, chegamos a 44,8, não nasce nada. Você sabe que a partir do ser biólogo, você sabe que a partir de 31 graus começa a diminuir a capacidade da fotossíntese. Tá certo? Com 47 graus, não tem fotossíntese. Ou a máquina da fotossíntese começa a realmente colapsar. Então, o que faz o agronegócio? Ele quer dinheiro para poder se manter.
E para que ele tenha esse dinheiro, ele precisa do poder político dele e ele precisa de uma enorme propaganda. A ideia de que o agronegócio leva o Brasil nas costas, sem o agronegócio o Brasil iria se o agro é pop, o agro é tudo, etc, etc. Né? Então, o agronegócio, ele está condenado, ele está em processo de inviabilização. Eu não estou falando isso num futuro remoto, estou falando isso numa escala de tempo de 10, 15 anos. E eles sabem isso. Eles sabem muito mais do que nós três. E, portanto, eles sabem muito bem que eles precisam que o Estado subsidie eles. E por isso é necessário uma lei como essa. Porque nós temos ainda um arcabouço que foi gerado a partir da Constituição de 88, que é um arcabouço que até que formalmente ele tem a sua validade. A partir de 2012, ele começa a ser o novo Código Florestal começa a desmantelar isso. E claramente você vê, então, que a partir dessa lei que foi aprovada, 2159, nós temos que arrasar com qualquer resíduo de estrutura de governança ambiental. Então você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, você pode dizer, esse empreendimento aqui eu considero, é o autolicenciamento. Eu considero que esse meu empreendimento aqui não é de grande impacto. Bom, se você considera isso, então tá bom. Você considera que um investimento que pode ter interesse estratégico não precisa passar por licenciamento. Isso foi uma disjunção que o Senado fez no projeto que saiu da Câmara, né? Por causa do petróleo na margem equatorial. Isso foi o Alcolumbre que colocou, porque é lá do Amapá. Então você tem agora uma ideia de que liberou geral e você, portanto, não tem nenhum freio que seja capaz de, pelo menos, retardar o processo destrutivo. E vamos e venhamos, parte do governo está a favor disso. Te dou 2 nomes. O Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, e o Renan Filho, que é ministro dos Transportes. Declararam oficialmente que são a favor dessa, quer dizer, dentro do Poder Executivo, portanto, nós temos também declarações explícitas. Isso para não falar no Alexandre Silveira, que é o ministro das Minas e Energia, que é o maior militante da questão da exploração do petróleo. Há um documento, não é um disque-disque, é um documento consignado no Ministério das Minas e Energias, assinado pelo ministro Alexandre Silveira, dizendo que o Brasil, que hoje é o 8º maior produtor de petróleo, deve se transformar no 4º maior produtor de petróleo do mundo até 2029, que de resto é um documento completamente delirante, porque não conseguiria isso, entendeu? Mas você vê que esse é o horizonte de ambição de um país, de um Brasil que quer se transformar num petroestado, né? Então, juntou o poder executivo e o poder legislativo. Agora, o Lula vai vetar isso? Espero que sim, né? A sociedade brasileira, né, precisa que ele vete. Não sei se quer, mas ela precisa que ele vete, né? Para que nós tenhamos um mínimo de sobrevivência, sabe? Agora, Luiz, esse PL ele vai ter um impacto enorme também em acordos econômicos bilaterais do Brasil, né? Especialmente com os países europeus. A gente está aí em vias aí de ter um acordo de livre comércio e muitos países europeus têm, né, restrições rígidas aí em relação a essas questões de sustentabilidade ambiental, né? Mais ou menos, Joel. Eu gostaria muito de estar muito mais de acordo com você. Mas veja, o país que mais é contrário na Europa a isso é a França, e o país que é mais favorável a isso é a Alemanha. Por que a França? Porque a França é um país onde existe uma atividade agrícola ainda maior. Portanto, os representantes da agricultura lá têm uma força política muito grande e eles não querem esse nível de concorrência com o Mercosul. A Alemanha quer. Por que ela quer? Porque ela não consegue mais vender carro para a China, ela quer descarregar aqui no Brasil. Ela perdeu a corrida tecnológica para a China e, portanto, ela tem que, de um lado, transformar aquela indústria em indústria bélica. É por isso que eles estão falando essa coisa que a Rússia vai invadir, porque eles precisam agora recanalizar aquela... E, por outro lado, então, desovar essa indústria automobilística no Mercosul. Agora,
já por essa coisa, quem manda ali é a Alemanha, não é a França, digamos assim. É claro que as decisões são decisões que têm que ser unânimes, etc, etc. Mas se você pegar agora a lei Duplon, que acabou de ser aprovada, né? O deputado Les Républicains, lá do Partido Les Républicains, Laurent Duplon. O Laurent Duplon fez uma lei que se chama Lei Duplon, que é exatamente uma lei de adequação da agricultura francesa aos níveis de liberou geral da agricultura sul-americana. Então, já preparando, de alguma maneira, a agricultura francesa a ter os mesmos níveis de barbárie que a agricultura brasileira tem. Por exemplo, a liberação de agrotóxicos. Você sabe que a Europa é uma grande produtora de agrotóxicos que não podem ser utilizados na Europa. Eles são exportados para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Ucrânia, inclusive. Ucrânia, Brasil e Estados Unidos são os 3 países maiores importadores de agrotóxicos, que são, basicamente, da Bayer, que comprou a Monsanto, da ChemChina, que comprou a Syngenta, que era suíça, e a ChemChina era chinesa, as duas se compraram, a DuPont, que juntou com a Dow Chemical, né? Então houve uma enorme, a agroquímica global é a grande engrenagem, que o fazendeiro brasileiro é uma pecinha dentro dessa engrenagem, certo? A gente fala, pô, o agronegócio brasileiro é só o soldadinho, sabe? É o braço armado dessa estrutura, tá certo? Então, essa estrutura está preparada para a globalização. Então, eu não acredito que os países europeus sejam capazes, politicamente, de barrar a barbárie do agronegócio sul-americano. Pode ser que sim, tomara que você tenha razão, mas eu não vejo força política na Europa, no momento, capaz de fazer prevalecer interesses ecológicos sobre interesses econômicos. Vamos ver como é que isso vai resolver, mas a minha expectativa não é muito positiva em relação a isso. No contrafluxo de tudo que a gente falou até agora e de tudo que a gente ouviu e aprendeu, Luiz, você, nas suas entrevistas, tem falado, né, especialmente que é um momento do planeta se relacionar de uma outra forma com esses outros saberes, né? Esses outros saberes. O que me chamou a atenção, uma das entrevistas que você usa a palavra repertório, eu gostei muito, repertório intelectual e espiritual, né? Que são esses outros saberes, modos de vida diferentes dos povos indígenas, enfim, né? Essas culturas que foram marginalizadas historicamente, que a gente conhece bem da forma como elas foram trituradas, né? E como você se refere a isso, né? Nessa sua visão, esse papel desses saberes, eles têm espaço? Quer dizer, de que forma a gente pode, especialmente aqui no Brasil e especialmente na América Latina, não que nos outros países, no planeta, isso não seja, mas aqui a gente tem uma concentração, né? Uma concentração na América Latina, vamos dizer assim. Queria que você comentasse um pouco a sua visão sobre isso. Então, eu acho que sim, quer dizer, eu acho que qual é, no fundo, essencialmente a lição dessas outras culturas, dessas outras visões de mundo, é uma ideia de ressacralização do mundo. Não precisa ser religioso. Se for religioso, está ótimo, também não tem nada contra. Eu tenho o maior respeito. Eu não sou pessoalmente religioso, mas não é essa a questão, o dilema não é entre ateísmo ou religião. É uma questão de ressacralização no sentido da palavra sagrado. A palavra sagrado vem de sacra, que é aquilo que está separado, né? Nós temos que ter uma concepção de que nós temos alguma coisa que é proibida, que é exatamente ultrapassar o limite. E é isso que não só as culturas dominadas, massacradas, os indígenas, as culturas de matriz africana, os gregos pensavam assim. A gente pode encontrar isso, entendeu? O que estava escrito no frontão do templo de Apolo, né? Nada em excesso, né? Nada em excesso é a ideia que a gente perdeu e que, de alguma maneira, sobrevive numa sabedoria, que é uma sabedoria comum da humanidade, e que sobrevive no mundo indígena, sobrevive no mundo de matriz africana, ou seja, sobrevive naquele mundo que não foi
tomado pelo dinheiro, né? Porque o dinheiro é exatamente a engrenagem do aumento da riqueza, é exatamente a ideia de que nada é sagrado, certo? Nada pode ser sagrado, tá certo? Então, a gente tem que, no fundo, se remitologizar, a gente tem que ter um reencantamento do mundo, falava o Weber lá, né, o desencantamento do mundo, etc. Existe toda uma ideia, no fundo, de que nós temos que pensar que há limites no mundo, e que esses limites são positivos e têm que ser preservados, porque eles são a nossa salvação, né? Eles são é como você evitar o precipício. É por isso que as pessoas põem uma coisa em cima para o cara não cair dali, tá certo? Nós temos que ter um parapeito para não avançar além daquilo que nós sabemos que nós não podemos avançar, mas que a gente avança da mesma maneira, né? Então, eu acho que essa cultura indígena, e eu vejo com com muito encanto e com muita esperança, o aumento da presença política dos indígenas no Brasil, né? Se você pensar o que era o Brasil 20 anos atrás, os indígenas praticamente não tinham presença política, não tinham, era um assunto de antropólogo, né? Era assunto de antropólogo. Hoje não, hoje eles conquistaram um espaço na sociedade, conquistaram um espaço na sociedade civil e na relação com o Estado, que é um espaço que é incontornável. Um outro caso importante é o MST. O MST, 20 anos atrás, 30 anos atrás, ele nasce em 84, basicamente ele queria terra, que era absolutamente legítimo. O Brasil talvez seja o país com maior concentração de terra do mundo, porque o Paraguai é pior que a gente, mas somente a gente está entre os primeiros. Hoje eles não só querem apenas terra, eles querem uma produção de alimentação saudável, que supõe, portanto, uma relação com a terra, que é uma relação completamente diferente daquela que o agronegócio propôs, uma relação entre produtor e consumidor completamente diferente, assim por diante. Então, é um outro modelo de civilização que o MST está propondo. Bom, Luiz, a gente já está caminhando para o final, mas para a gente concluir, eu queria te ouvir ainda um pouco sobre como você enxerga o papel da juventude hoje, né? Que está muito dividida aí entre o desencanto e a vontade de mudanças. Diante de todos esses desafios que você colocou aqui na conversa, que caminhos você vê para essa juventude que ainda acredita, né, que possa ajudar a reverter ou enfrentar esses impasses aí do nosso tempo? Há muitos dados contraditórios em relação a isso. De um lado, você tem um fenômeno que é muito inquietante, que é uma juventude de extrema-direita. Isso não existia, praticamente não existia na minha juventude. Na minha juventude, ou o cara era político ou ele era de esquerda. Havia uma juventude de direita, mas não era de extrema-direita. Eram liberais, etc., não eram de extrema-direita, era muito pequena. Hoje nós temos uma juventude de extrema-direita, e isso é muito inquietante, e é muito fácil de explicar, de certa maneira, muito fácil. É compreensível, no sentido em que você tem um jovem que está totalmente desencantado de qualquer perspectiva de vida, que desacredita nos governantes, com toda razão, e ele é, portanto, muito facilmente capturável por discursos que são discursos de vamos derrubar tudo isso aí, tudo, etc. Então, bode expiatório, no caso da Europa, é o imigrante, e assim por diante, né? Então, as questões de gênero, tudo isso para ele, então, acaba sendo questões que são, do qual ele abomina. Porque ele quer a segurança que os pais dele tiveram, que os avós dele tiveram, tá certo? E isso é uma coisa que mudou muito, porque o meu mundo foi um mundo melhor do que o mundo dos meus pais, e o mundo dos meus pais foi um mundo melhor do que o mundo dos pais deles. Mas o mundo dos meus filhos não é melhor que o meu. As oportunidades diminuíram, os riscos aumentaram, as diversidades são maiores, e, portanto, o jovem ele não tem mais por que acreditar no velho, acreditar no adulto, acreditar na instituição, tá certo? E ele, portanto, ele vai encontrar um jeito, né? Então, isso de um lado, mas tem o jovem também que está com muita força, que está querendo mudar o mundo, que tem confiança nele, porque o jovem na extrema-direita não tem confiança nele.
E eu acho que é isso que é muito importante. O jovem que quer mudar é um jovem que acredita em si. E há uma luta muito grande entre esses dois jovens, digamos assim, certo? Acho que essa é um fundo a questão do jovem, que é muito... E a gente tem que, de alguma maneira, encontrar uma forma de conversar com eles. Eu tenho uma experiência, vocês têm uma experiência de estar exatamente lidando com jovens o dia todo. Eu já desde 2020 não tenho mais, porque me aposentei. Mas se alguma coisa me faz sentir falta, é exatamente desse contato com o jovem. Porque é um barato, entende? É uma coisa muito interessante. Primeiro porque ele já fala uma linguagem muito diferente da minha. Então a gente tem que encontrar intersecções. Eu tenho uma filha de 22 anos, agora fez 23, e meu filho que vai fazer 21 agora. Quando eles conversam entre eles, eu já não entendo uns 20%, 30% do que eles estão falando. E é muito ruim eu não entender, porque eu preciso entender, eu quero estar, entendeu? Mesmo que eu ache aquilo meio maluco, mas eu preciso ter contato com isso. Entende? Então, essa eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito esforço de tentar dialogar com esse mundo que a gente, né, que é novo, né? Imagina, eu escrevi a minha tese em uma máquina de escrever, gente. Quer dizer, isso é uma coisa, né? É uma coisa maluca, né? Se imaginar hoje, né? Eu acho que é isso. Luiz, muito obrigado por estar com a gente, pela generosidade com seu tempo e por compartilhar um pensamento tão profundo, potente e necessário. Foi realmente uma honra te ouvir. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. E olha só, se você quiser acompanhar outras produções do Luiz Marques, a gente deixou várias informações sobre livros, entrevistas, artigos e outros materiais, caso você queira continuar explorando esse assunto. E se você gostou desse episódio, compartilha com seus contatos para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Além disso, deixa um comentário aí no seu tocador de podcast ou no nosso Instagram. A gente gostaria muito de saber como esses episódios têm chegado até vocês. E já aproveito também para te convidar para o próximo episódio que vai ao ar a semana que vem. Vamos receber o médico oncologista Renato Santos de Oliveira, da Escola Paulista de Medicina, para uma conversa sobre as novas fronteiras da medicina no tratamento do câncer. Vamos falar de tecnologia, acesso, cuidado e os desafios que estão colocados no horizonte da saúde oncológica. Então fica o convite e já aciona o sininho aí no seu tocador para não perder esse episódio. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Obrigado mais uma vez pela escuta e espero vocês a semana que vem para mais um encontro. Grande abraço, valeu!